empresas iniciam o caminho do recrutamento inclusivo motivadas por benefícios fiscais ou então só para cumprir, a lei. Mas se eu lhe disser que existe um potencial muito maior e enorme a ser explorado neste tema, capaz de transformar a sua equipa e a sua cultura organizacional, de dentro para fora. Então venha comigo e eu explico-lhe como, neste episódio 10 do meu podcast. Bem-vindo ao podcast Prescrição de Talentos. Eu sou a Joana Oliveira e todas as quartas-feiras lhe trago um tema na área de gestão de talentos. Fique atento! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio 10 do meu podcast Prescrição de Talentos com Joana Oliveira. E hoje vamos mergulhar neste tema do recrutamento inclusivo, ok? Isto não é uma tendência nem uma obrigação legal. Vou explorar porque é que devemos abraçar esta diversidade e ter um processo de recrutamento que vá para além de cumprir a lei, e temos que traduzir isto como um poder e um motor de inovação dentro da nossa organização. É verdade que existem leis e regulamentos que incentivam a inclusão no local de trabalho, mas devemos de reduzir o recrutamento inclusivo como uma mera obrigação legal e ver isto como uma oportunidade e que temos que colher vários benefícios dentro da nossa organização e também para a nossa empresa. Temos que ver o porquê que é essencial de o fazer. É claro que nós temos que falar dos incentivos fiscais e das regulamentações que desempenham este recrutamento inclusivo, para dentro das nossas organizações, mas, no entanto, limitar este recrutamento inclusivo a uma mera obrigação porque eu vou ter um benefício se contratar ou se fizer este recrutamento, isto é a mesma coisa que nós temos um smartphone da última geração e só utilizamos para fazer chamadas ou para tirar fotografias e não utilizamos para mais nada. Então temos um grande potencial de recurso e não utilizamos. Por exemplo, imagina uma empresa pode contratar um certo número de pessoas com uma deficiência, para obter umas isenções a níveis fiscais, mas depois não tem um ambiente de trabalho acessível para este processo de inclusivo. Não é só fazer o recrutamento e colocar pessoas com este género de déficit e depois não conseguir acompanhar e fazer este cumprimento de requisitos sem colher, como eu costumo dizer, os frutos desta inclusão, porque o recrutamento inclusivo não se limita apenas a preencher vagas, Ele molda a própria identidade da pessoa que ele vai recrutar com a empresa. Tem que estar para que isto assim seja muito mais atrativo tanto para ambas as partes, para a pessoa que vai entrar dentro da nossa organização, tanto para nós, para acrescentar, digamos assim, valor de forma respeituosa, acima de tudo, e a colaboração entre as políticas, e têm que ser bastante claras e sem discriminação para promover ativamente esta inclusão de todas as pessoas dentro da organização, o atrair candidatos para que eles se sintam também seguros, e as pessoas que já lá trabalham, neste caso os colaboradores da empresa, têm que ser o reflexo para que eles se sintam nesta inclusão. Não é só fazer esta pertença, eles têm que se sentir envolvidos com isto. Temos que criar grupos dentro da organização onde os colaboradores se sintam interessados e tenham os interesses em comuns, para que existam esta conexão e esta partilha de experiências para fortalecer este sentimento de comunidade dentro da sua organização. Uma situação muito importante neste recrutamento inclusivo é a mentalidade que já existe nos nossos colaboradores, como eu falei anteriormente. Nós temos que ter uma mente aberta e, infelizmente, nós somos seres humanos, é óbvio, e nós temos preconceitos internos que influenciam as nossas decisões e que não pode existir neste tipo de recrutamento, como é que nós podemos superar isso? Primeiramente, temos que implementar formações para as pessoas que já estão dentro das nossas organizações, os nossos colaboradores,
que consigam entender e perceber quem vai entrar, ok? Esta formação ajuda a trazer e a tirar estes preconceitos e a fortalecer ferramentas com este grande impacto, ok? E além disso considera a utilização de uma avaliação, não analisar só os currículos numa fase inicial, nós temos que ver todo num global, o nome, o género, a universidade. Isso pode também nos focar nas competências que as pessoas que nós vamos fazer este recrutamento, ok? Outro grande desafio comum e que também temos que ter em conta é a falta de acessibilidade caso exista na nossa organização, ok? Pensemos que a nossa plataforma de candidaturas online é totalmente acessível a todas as pessoas. Mas se nós vamos contratar uma pessoa, imagino, com uma deficiência visual, nós temos que perceber quais é que são as adaptações necessárias para ele. Os materiais que nós temos para comunicar, se são inclusivos, por exemplo, um candidato com uma inclusão que eu estava a referir, visual. Nós temos que ter atenção aos problemas que ele tem, que não são os mesmos de nós que vemos, ok? Ele não vê os logotipos da mesma maneira, os ícones, os elementos visuais que para nós são super importantes. Ele vê isso, se calhar, com a nível de texturas, ele vai tocar, não vai ver, e é esse tipo de situações que nós também temos que ter atenção quando fazemos este recrutamento, ok? Não se trata de uma falta de competência. A pessoa em questão que nós vamos contratar, o candidato, ele não tem esta falta de competência. Tem este déficit que nós temos que ter em atenção, ok? E por vezes perdemos a oportunidade de ter um ótimo profissional e um candidato e temos que excluir e desvalorizar nesse aspecto. Imagine também que a sua organização vai contratar uma pessoa com acessibilidade reduzida, numa cadeira de rodas. Nós temos que ter acesso se estamos no primeiro andar de um edifício ou se estamos no 10º andar, que um dia que falha os elevadores, quem é que vai subir com a pessoa em questão até ao 10º andar? Isto também não cria transtorno também para a nossa organização, mas também nós temos que nos colocar neste caso na pele da outra pessoa. Imagina, eu venho trabalhar para aqui, ok, um dia que falho, quem é que me vai ajudar para subir ao 10º andar? Porque uma pessoa que já anda numa cadeira de rodas, ou já tem esta acessibilidade, já se sente mal e por vezes, quando precisa de ajuda, ele pensa logo de se um dia acontecer, porque não gosta de estar a chatear com o seu problema, e também é outro aspecto que nós temos que ter em atenção. Para mim, então, o sucesso do recrutamento inclusivo não se resume ao número de contratações de pessoas de diferentes situações, ok? Nós temos que compreender o verdadeiro valor da inclusão, para que com isso nós conseguimos ir além das métricas que têm este impacto, ok? Na nossa organização. Nós temos que ter um ambiente de trabalho inclusivo onde todos se sintam valorizados e se sintam bem e principalmente respeitados, ok? Para levar a uma maior satisfação dos nossos colaboradores no geral. E como é que nós podemos medir isto? Perguntam vocês, Ana, mas como é que podemos medir isso? Através das métricas que estão focadas nesta inclusão da vossa cultura, o sentimento de pertença, ok? Ver as taxas de participação em grupos dentro da sua organização, a frequência com que os colaboradores se envolvem nestas iniciativas, ok? De diversidade e de inclusão, analisar o feedback que os colaboradores internos que já estão dentro da nossa organização veem isto, ok? É muito importante. Por isso, em suma, o recrutamento inclusive não serve só para estes benefícios fiscais e em cumprimento das leis, como eu falei inicialmente. Conseguimos ver que isso serve para construir equipas mais fortes, inovadoras e abraçar a diversidade de outras formas, ok? Desde a linguagem nos anúncios, temos que ser muito mais acessíveis nos processos que fazemos, a formação tem que ser feita de outra maneira e temos que desbloquear estas mentes dentro da nossa organização, das pessoas que já se encontram lá, ok? Ter uma cultura organizacional e este respeito
é essencial nesta situação. E a último, não temos que ver só apenas os resultados, ok? Não ver isto como uma obrigação e ver isto como um compromisso genuíno para a inclusão. E estas estratégias práticas de medir o impacto real na inovação e na satisfação da retenção dos resultados dos colaboradores e, claro, também financeiros. O recrutamento inclusivo não é certo, ok? Mas é muito mais inteligente e dá muito mais sucesso no futuro se apostarmos de forma correta neste género de recrutamento e vai ver que vai ter frutos no futuro se seguir este género de pontos que falámos e que estamos a falar, e não só porque eu tenho X de colaborador, então vou contratar Y com déficit ou com uma certa patologia só para ter estes benefícios porque sou obrigado, entre aspas. Por isso, para terminar, vamos então desconstruir esta ideia da inclusão ser apenas uma tarefa a cumprir, entre aspas, e descobrir os verdadeiros benefícios para abrir portas a estes talentos todos para a nossa organização, estes pensamentos da inclusão. Partilhe comigo, neste caso nos comentários, se a vossa empresa já está a fazer este género de inclusão, se só vê o recrutamento inclusivo como uma obrigação, ok? E que também é legítimo, não há problema com isso, mas quanto mais empresas verem isto como uma oportunidade, por isso é que eu peço que deixe mesmo aqui nos comentários o que é que já faz dentro da sua organização para que outras também o consigam fazer. Estamos por finalizado este episódio. Não se esqueça de subscrever o canal para colocar alertas de que todas as quartas-feiras há um novo episódio. E até lá, vamos juntos obter os melhores resultados de sucesso, claro, com os melhores colaboradores dentro da sua organização. Fica à espera que coloque em prática a prescrição de talentos que falámos hoje por aqui. Partilhe os temas que gostava de ouvir nos próximos episódios, eu vou adorar gravar para si. Se gostou, subscreva o canal e lembre-se que temos encontro marcado na próxima quarta-feira e até lá vamos obter os melhores resultados de sucesso através dos nossos colaboradores.